dia a dia da economia. Com Miriam Leitão. E aí, Miriam? Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Miriam. Nós estamos assistindo, Miriam, a um processo global, que é a valorização das bolsas nos países emergentes e a valorização das moedas também dos países emergentes. Isso tudo tem sido explicado como dinheiro que sai dos Estados Unidos à procura de novos investimentos. É um movimento importante, né, Miriam? Forte. É um movimento importante que está aumentando muito o valor. A Bolsa Brasileira tem subido constantemente, está subindo todos os dias, está subindo muito acima de todas as projeções, o dólar tem caído. E é preciso entender, primeiro, causas e consequências de tudo isso. Uma é isso, né? Uma dúvida em relação ao governo americano e a capacidade do governo americano de lidar com todas as complexidades de um país que é dono da moeda de referência e do título que é considerado, os papéis que são considerados os mais seguros, que eram considerados os mais seguros, e que de repente começa a haver uma mudança sobre isso. Mas para você ter uma ideia, que o nosso ouvinte tem uma ideia da dimensão desse fenômeno, a gente teve o que já entrou na Bolsa Brasileira esse ano, é muito mais do que entrou, é 30 bilhões, e o ano passado foi de capital estrangeiro, e o ano passado todo foi 26 bilhões. Então supera o que foi todo o ano passado, de 2024, que foi um ano bom para a Bolsa. A Bolsa subiu bastante o ano passado, e em parte por esse capital estrangeiro entrando. Tem que se entender a dimensão dos mercados, né? O mercado americano é muito grande, então quando sai um pouco de lá, já mexe, e os mercados emergentes são muito pequenos perto do mercado americano. Então, quando você faz um pequeno movimento de capital de saída dos títulos do Tesouro Americano, dos Treasury Bonds, à procura de outros papéis, de rentabilidade ou da diversificação, não é que acha que é mais seguro do que estar lá, mas acha que não é tão seguro ficar tanto capital lá. E teve uma ordem do governo chinês de redução da exposição ao risco Estados Unidos. Então, isso fez com que saísse dinheiro chinês, mas há outras saídas também. Tem muitas outras questões, né? Há uma dúvida sobre o que era uma dúvida impensável, Sardenberg, anos atrás. Se a gente dissesse que alguém ia ter essa dúvida, ia falar, você está brincando comigo. Dúvida sobre a independência do Banco Central americano, né? Depois do ataque do Donald Trump ao Banco Central, ao Fed, ao presidente Jerome Powell, agora ele vai sair em maio, ele escolheu outra pessoa que é um economista importante, respeitado, mas até que ponto ele vai seguir as ordens da Casa Branca? Claro que as decisões são colegiadas, como aqui, mas de qualquer maneira há um temor sobre qual é o grau de independência que terá o Banco Central americano depois dessa mudança, né? Tem uma outra coisa que também estimula esse movimento em relação ao Brasil especificamente, que é o fato de que os juros vão cair. Os juros vão cair pelo menos meio ponto percentual já agora, vai ter um movimento de queda de juros esse ano. Então isso aumenta o interesse na Bolsa, né? Isso também é parte do movimento. Então tem muitos elementos misturando, e se a gente pode resumir o mais importante, Cássia, é o fato de que o presidente americano é um perturbador da ordem, de qualquer ordem, inclusive a ordem monetária, a ordem financeira. Ele realmente desorganiza todos os mercados e todas as ordens. E aí, considerando que o mandato dele ainda vai longe, ainda teremos alguma instabilidade pela frente, né, Miriam? Tem muito tempo pela frente. E eu já contei aqui, mas quero contar de novo, meu neto de 16 anos, que ele falou assim, quanto tempo falta para o Trump terminar o governo? Eu falei, 3 anos. Sim, e até lá acabou o mundo. Então, o Daniel está achando isso, que o cara, 3 anos de Trump é o fim do mundo.
né? E isso até adolescente está percebendo que a situação é grave assim. Ele tem 3 anos, mas tem uma luzinha no fim do túnel, que é eleições de meio de mandato. Está havendo muita reação nos Estados Unidos, reação da sociedade civil aos desmandos do governo Trump, porque ele age de forma autoritária, contra a lei, contra a Constituição e contra o federalismo. Eles sempre se orgulharam de serem um país realmente federativo, né? E eles têm desrespeitado isso. Então tem tido uma reação. Ontem mesmo estava ouvindo uma declaração do prefeito de Nova York, dizendo aqui não, a polícia migratória aqui não vai invadir espaços públicos. E a cada momento tem uma reação. Mas o fato, as mortes em Minneapolis de americanos, nascidos americanos e tal, e também a reação dele em relação à morte. E mais recentemente, as postagens absurdas dele, uma postagem racista contra os Obama, e depois a reação ao Bad Bunny, que fez muito sucesso, né? Parece um detalhe, mas teve uma reação da latinidade, e que deu muitos votos a ele, e que ele ofendeu, porque ele se sente afrontado quando alguém faz a exuberância desse lado da cultura americana, que também é americana, que é a latino-americana. Tá, então, tudo isso está levando os republicanos a se afastarem um pouco dele, pelo menos uma parte. Isso pode levar a uma derrota no meio de mandato. Se ele ficar menos poderoso depois da eleição de meio de mandato, ele terá mais forças contra ele, tentando conter os excessos. Sardenberg e Cássia. Tá certo. Miriam Leitão, obrigado, Miriam. Até amanhã, até sexta-feira. Até amanhã, cara, até amanhã. Até amanhã, Miriam. Se você quiser falar até depois do carnaval, ok. Quase que eu falei depois do carnaval. Mas amanhã. Então, amanhã já começa. Amanhã já é sexta-feira de carnaval, né? O Sardenberg diz que não, mas é sexta-feira de carnaval. Sexta-feira de carnaval. Existe sim. Estaremos todos aqui, carnaval ó. É terça-feira. Bloco do CBN Brasil. Até amanhã, Miriam. Até amanhã. Amanhã eu tô no bloco, então. Boa. Até mais, Miriam.